Este vídeo foi gravado com uma câmera GoPro pelo escalador Kyle Walker em 2019. Ele caiu de uma altura de 18 metros enquanto escalava os Flat Runs em Boulder, no Colorado. Kyle quebrou os 2 pulsos, 8 costelas e a pelve, além de sofrer lesões nos pulmões. Isso provavelmente não teria acontecido se ele não praticasse Free Solo Climbing. É um tipo de escalada sem cordas, nem equipamentos de segurança. As pessoas se envolvem nesse tipo de atividade extrema por vários motivos. Algumas buscam descarga máxima de adrenalina, outras veem isso como algo terapêutico. E também o Kyle fazia isso por conteúdo. Então, por exemplo, para se destacar entre milhares de vídeos de escalada, alguém pode subir uma montanha sem proteção ou até mesmo de biquíni. No entanto, o Kyle se tornou um dos poucos escaladores que sobreviveram a uma queda. Então fica a pergunta: a escalada free solo é um esporte eletrizante de alto risco ou apenas uma loucura mortal? Bom, voltando para 1911, o alpinista austríaco Paul Preuss escalou a face oeste da montanha Tuttenkürtel. E naquela época, essa era considerada uma das subidas mais difíceis dos Alpes. O que chocou todo mundo foi o fato de que ele fez isso sem nenhum equipamento técnico. Curiosamente, foi justamente nesses anos que os escaladores começaram a usar ganchos e mosquetões, primeiro para descer, depois para subir. Mas Preuss achava que esse tipo de equipamento era trapaça. Ele acreditava que a montanha devia ser vencida com suas habilidades próprias, sem depender da tecnologia. Além disso, argumentava que os auxílios artificiais transformavam as montanhas em brinquedos mecânicos. A mentalidade de Paul era clara: ganchos e mosquetões podem quebrar ou se desgastar, então o melhor é confiar em si mesmo. Por isso, ele seguia os próprios princípios de um alpinista puro e ético. Inclusive, costumava dizer: se você não consegue descer da montanha, talvez nem devesse subir. Fiel a seus princípios inabaláveis, Paul realizou várias outras escaladas notáveis, como a face leste do Kempenau-Basel e a crista noroeste do Großen-Ottstein. E tudo isso sem qualquer equipamento técnico, sozinho. No entanto, seus críticos o acusavam de promover métodos perigosos e de não seguir completamente suas próprias regras, já que ele utilizava machados de gelo e calçados especiais. Mas Paul acreditava que sua técnica era superior aos métodos tradicionais, porque só colocava a própria vida em risco e não a de um parceiro que estaria ali para garantir sua segurança. Em 1912, Paul presenciou um trágico acidente envolvendo o famoso alpinista britânico Humphrey Jones, a sua esposa e também o guia deles. Todos caíram de um penhasco ao mesmo tempo, presos por uma única corda, o que resultou na morte de todos. Depois disso, Paul decidiu escalar sozinho, sem nenhuma hesitação. No dia 3 de outubro de 1913, ele partiu para conquistar a crista norte de Mount Kogel. No entanto, em determinado momento, o experiente alpinista escorregou e caiu de uma altura de mais de 300 metros. Paul morreu na hora, mas pelo menos não colocou a vida de mais ninguém em risco, permanecendo fiel à sua filosofia. Seu corpo foi encontrado sob a neve recém-caída cerca de 1 semana e meia depois. Pode-se pensar que, após histórias assim, as pessoas evitariam a escalada free solo, mas não. Essa atividade se tornou ainda mais popular. E junto com a fama, veio um aumento de número de acidentes nas montanhas. Entre os escaladores, Derek Hersen. Ele chegou a chamar o Canyon de Eldorado de seu escritório e podia ser visto em qualquer dia da semana lá. Derek acreditava firmemente que quando se está sozinho nas montanhas, não há espaço para as distrações e que a solidão trabalha a seu favor. Em 28 de maio de 1933, ele subiu o Sentinel Rock, no Parque Nacional de Yosemite, pela trilha Stack Salad, sem nenhum equipamento de proteção. No entanto, a rocha estava escorregadia por causa das chuvas recentes. Hershey perdeu o controle e teve um fim trágico. Esse trágico acidente não pôde deter outros escaladores. Tem pessoas que são obcecadas pelo risco. Então, qual seria o sentido crucial para essas pessoas? Conheça esse cara, Austin Howell. Quando ele era calouro na Universidade de Houston, ele teve o seu primeiro contato com a escalada e ficou completamente viciado. Infelizmente, sua nova paixão quase acabou 2 anos depois, durante um treino de rotina na parede de escalada da universidade. Austin caiu e seu parceiro de segurança acidentalmente soltou a corda de freio. Howell despencou até o chão, quebrando 3 vértebras e vários ossos nas 2 pernas. Levou 4 meses para se recuperar, mas ele ainda não sabia que também havia sofrido feridas invisíveis. A mãe de Austin, Terry Zink Jackson, lembra que, após o acidente, o filho chegou a pensar em pular de um prédio de 10 andares. Um exame posterior revelou uma lesão cerebral traumática que poderia ter desencadeado uma depressão. Um psiquiatra chegou a dizer que o cérebro de Austin poderia levar até 5 anos para se recuperar totalmente da queda. No entanto, em seu blog e nas redes sociais, Austin afirmava que sua depressão não havia surgido de repente. Ela o acompanhava desde sempre, e a escalada não tinha nada a ver com isso. Mais tarde, ele recebeu um diagnóstico mais preciso:
transtorno bipolar, algo que a queda não poderia ter causado. Em vez de abandonar a escalada, Austin decidiu enfrentar picos ainda mais altos, desta vez sem cordas nem equipamentos de segurança. Ele acreditava que o free solo climbing era a melhor terapia para acalmar seus pensamentos turbulentos. Assim como Paul Preuss, começou a desenvolver sua própria filosofia em torno dessa prática, argumentando que escalar sozinho não era necessariamente mais perigoso do que a própria vida, que ele considerava um esporte extremamente arriscado. Escalar solo lhe ensinou autocontrole, algo que ele passou a aplicar também no seu dia a dia. Com o tempo, Austin dizia que seu estado emocional havia realmente melhorado, e seus pais começaram a se sentir um pouco mais tranquilos em relação à sua paixão. Mas não por muito tempo. Aos 27 anos, Austin foi para Yosemite com o objetivo de escalar o El Capitan, plenamente consciente dos riscos, mas dessa vez levando alguns equipamentos de segurança e um parceiro. No entanto, parte do equipamento se desprendeu inesperadamente da rocha, e Austin caiu 6 metros batendo a cabeça. Foi a segunda vez que ele se feriu escalando acompanhado. Austin foi rapidamente levado de helicóptero para um hospital na cidade próxima de Modesto. Lá descobriu-se que ele havia quebrado os pulsos, a escápula direita, 5 vértebras e o crânio, o que resultou em mais uma lesão cerebral. Ele também sofreu a ruptura do tímpano, ficando sem audição em um dos ouvidos. Os médicos o mantiveram em coma induzido por mais de 10 dias. Mas quando Austin recuperou a consciência, declarou que não ficaria no hospital. Estava ansioso para voltar a escalar. Cerca de 10 semanas após o início da recuperação, Austin simplesmente retirou o gesso e o colar cervical, inclinou a cabeça e foi embora, dizendo que as montanhas estavam chamando. No entanto, devido à perda auditiva e ao impacto disso em seu equilíbrio, o alpinista enfrentava dificuldades não apenas para andar, mas também para escalar. Ainda assim, ele insistiu em continuar com sua paixão, desafiando as previsões dos médicos e aprendeu a lidar com os problemas de equilíbrio. Austin documentava suas novas conquistas nas redes sociais, no Vimeo, no seu blog e até apresentava um podcast. Fãs se reuniam para assistir às suas escaladas solo ao vivo. Um dia, algumas pessoas o encontraram em uma pizzaria pouco antes de Austin tentar conquistar o Red River Gorge, um paredão conhecido como Twinkie. Enquanto ele pediu um café, Austin tropeçou e derramou a bebida sobre si mesmo. Os fãs se perguntaram se aquele homem era mesmo o famoso escalador solo, já que mal conseguia se manter em pé. No entanto, no dia seguinte, Austin conseguiu subir e descer o paredão sem problemas, provando a todos que estava bem. Ou será que não? Quando completou 31 anos, Austin partiu para conquistar a montanha Short Off, na Carolina do Norte. Fiel a si mesmo, ele subiu sem nenhum equipamento de segurança e, de repente, perdeu o apoio e caiu de uma altura de 24 metros. Os paramédicos chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimá-lo, mas o escalador solo teve um fim trágico. No fim das contas, aquilo que um dia lhe deu força para viver foi o que o tirou desse mundo. As coisas teriam sido diferentes se ele tivesse ouvido seus entes queridos e os médicos, ou pelo menos usado equipamento de segurança. De modo geral, acredita-se que, para garantir total segurança na escalada, o ideal é praticá-la com um parceiro que possa te proteger. Ambos os escaladores devem estar equipados com o material adequado. Normalmente, o escalador mais experiente lidera o caminho, enquanto o outro, chamado de belayer, o segue. O líder prende a corda, que deve segurá-lo caso ele caia antes de alcançar o ponto de ancoragem, os chamados belay gears, fixados na rocha. O belayer, lá embaixo, controla a folga e a tensão da corda, e pode com certeza interromper uma queda se for necessário e, com isso, salvar a vida de seu amigo e também a dele. A comunicação, com certeza, é fundamental nessa parceria. Os escaladores precisam se entender claramente, coordenar os movimentos, sinalizar o perigo e responder aos comandos. Parece bem seguro, não é? Em todo caso, parece muito mais seguro do que escalar free solo. Ou será que não? O alpinista americano Brad Gobret, apelidado de Rock and Ice, de um dos escaladores solo mais talentosos do mundo, ganhou manchetes em 2017. Ele bateu um recorde de velocidade ao escalar o famoso nose no El Capitan em apenas 2 horas, 19 minutos e 44 segundos. E depois, no ano de 2022, decidiu enfrentar o El Potrero Chico, no México, junto com Aidan Jacobson, o seu parceiro de escalada. Com uma corda de 80 metros, eles decidiram então os dois a descer aí esses 80 metros pelos lados opostos de uma corda. Uma técnica em que os alpinistas se equilibram entre si. No entanto, uma corda escapou inesperadamente do dispositivo de segurança. Uma das teorias sugere que as cordas dos dois tinham comprimentos diferentes, o que não era ideal para esse tipo de descida. Além disso, eles não haviam dado nós nas extremidades, possivelmente para evitar que a corda enroscasse nos inúmeros cactos da região. No entanto, eles poderiam ter dado os nós e mantido as pontas próximas durante a descida. Ainda assim, a corda se soltou
fazendo com que ambos despencassem 300 metros. Como dá para ver, mesmo nesse esporte perigoso, com todo o equipamento certo e um parceiro, a atenção aos detalhes é absolutamente crucial. Isso ficou ainda mais evidente em um caso de 2017, novamente no Parque Nacional de Yosemite. Dois grandes amigos e parceiros de escalada de longa data, Tim Klein, de Palmdale, e Jason Wells, de Boulder, no Colorado, estavam praticando na parte mais fácil da rota conhecida como Free Blast. Nada parecia fora do comum, já que eles haviam conquistado essa parede muitas vezes antes. No entanto, estavam usando uma técnica arriscada. O belayer não seguia o escalador principal. Em vez disso, ambos desciam simultaneamente para ganhar velocidade. De repente, Jason escorregou e começou a despencar. Ele quicou deslizando pela superfície de granito. Tim poderia ter impedido a queda se não estivesse descendo ao mesmo tempo, pois nesse caso, ele estaria preso a um parafuso fixo na parte inferior da rocha. Infelizmente não foi o que aconteceu. Tudo o que Klein pôde fazer foi gritar o mais alto que podia, porque logo após a queda do amigo, ele também despencou. Mas é aqui que a história fica ainda mais inacreditável. A corda enroscou em uma saliência de granito, suspendendo os dois amigos no ar. Aquilo se tornou sua linha de vida, porém o peso combinado dos dois corpos foi demais. A corda se rompeu e os escaladores caíram de uma altura de 300 metros até o chão, exatamente a mesma altura que tirou a vida de Brad Gobrad. Às vezes, mesmo quando todas as regras de segurança são seguidas, o perigo pode vir de onde menos se espera. Principalmente quando se tenta complicar ainda mais uma situação que já é arriscada por natureza. Agora imagine que você se depara com um vídeo sobre a conquista do pico mais alto de Taiwan. Há gravações de escaladores comuns, também daqueles que sobem sozinhos, sem qualquer equipamento de segurança. Claro, as histórias dos últimos são mais fascinantes. E entre 100 escaladores solo, quem será que chamaria mais sua atenção? Provavelmente, a pessoa que tirou uma foto no topo da montanha de biquíni, certo? Eu acho que a resposta é bem óbvia. Eu quero dizer, você ficaria incrivelmente preocupado com o bem-estar dela, sabe? Se ela ficasse com muito frio, ou se acidentalmente se machucasse quase nua, né? É por isso que Didi Hu se tornou uma sensação. Um dia, essa garota que simplesmente amava escalar, decidiu traçar uma meta, conquistar picos em Taiwan. Trata-se de um conjunto de montanhas, cada uma com pelo menos 3.000 metros de altura. E embora o número não pareça tão impressionante, o relevo de Taiwan se ergue bruscamente a partir do mar, o que representa um desafio até mesmo para os alpinistas mais experientes. Após cada subida, ela tirava uma foto no cume e postava nas redes sociais. No começo, essas fotos não chamaram muita atenção, mas um dia, ela publicou algo totalmente inesperado. Um verdadeiro choque. A postagem imediatamente recebeu milhares de curtidas e comentários. No entanto, tudo havia começado por acaso. Didi havia perdido uma aposta com um amigo, e a condição era publicar uma foto daquele jeito. Depois de tantos comentários positivos, ela decidiu transformar os cliques de biquíni em sua marca registrada. Em cada uma dessas fotos, Didi escrevia longas legendas no Facebook descrevendo a rota, alertando sobre as partes mais difíceis da escalada e indicando onde era possível encontrar água ou sinal de celular. Mesmo assim, as mensagens sexistas de alguns homens criticando seu estilo não a impediram de continuar praticando a escalada dessa forma. Porém, outros problemas começaram a surgir. Didi costumava viajar com amigos, mas com o tempo, passou a discutir cada vez mais com eles, especialmente sobre quais rotas seguir. A alpinista queria sempre escolher os caminhos mais desafiadores e perigosos, acreditando que seus amigos estavam atrasando seu progresso. Então, decidiu seguir sozinha. Em maio de 2017, Didi iniciou uma expedição sozinha pela Cordilheira Central e passou a viajar cada vez mais sozinha. Um ano depois, publicou uma foto mostrando as pernas cobertas de cicatrizes e hematomas, resultado de uma queda que quase lhe custou a vida. Mesmo assim, decidiu continuar suas aventuras solo nas montanhas. Didi nunca seguia conselhos, o que tornava suas escaladas ainda mais perigosas. Por exemplo, muitos escaladores ficavam perplexos com o fato de ela não planejar bem o equipamento e levar uma mochila pesada demais. Normalmente, para esse tipo de travessia, recomenda-se o peso que não ultrapasse 32 quilos. Mas Didi sempre levava arroz e macarrão, que exigiam uma panela grande e às vezes até mais água. Além disso, para as fotos no topo, ela carregava uma câmera a Canon 5D Mark III, que sozinha pesava quase 1 quilo, junto com algumas lentes grandes e um tripé volumoso. As pessoas diziam que com esse tipo de peso, seria difícil manter o equilíbrio. Mesmo assim, ela nunca abandonou a sua câmera. No dia 11 de janeiro de 2019, Didi partiu para uma jornada de 2 semanas pelo Parque Nacional de Yushan, com o objetivo de capturar novas fotos nos cumes das montanhas. O seu plano era ir para Botongguan, é uma trilha histórica e super conhecida. No entanto, acabou se desviando para um caminho proibido que nunca havia percorrido antes.
Mal sabia ela que essa rota tinha descidas muito mais íngremes e traiçoeiras. Para piorar, uma tempestade repentina atingiu a região, algo que não constava na previsão do tempo. E por volta das 4:30 da manhã, um amigo próximo acordou com uma ligação do telefone via satélite de Didi, um dispositivo que ela carregava para emergências. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Didi havia escorregado e caído de uma altura de 30,5 metros. Por sorte, ela aterrissou em uma saliência plana. Caso contrário, teria despencado de uma altura ainda maior, o que certamente teria sido fatal. No entanto, Didi sofreu ferimentos graves nas pernas e não conseguia se mover. Depois de passar suas coordenadas, o amigo entrou em contato com o serviço de resgate. Infelizmente, a forte chuva e a baixa visibilidade tornaram impossível uma descida noturna. Os socorristas não tiveram escolha senão esperar até o amanhecer, mas a noite foi extremamente fria, com temperaturas próximas de 0 grau. Quando a manhã chegou, a equipe de resgate finalmente conseguiu partir. Mas já era tarde demais. Didi foi encontrada deitada de costas, com os olhos fechados, sem respirar. E não, ela não estava apenas de biquíni. Na realidade, ela só o vestia no topo das montanhas, apenas para as fotos. Mesmo coberta com cobertor, não conseguiu se aquecer. Perto de seu corpo estava seu casaco. Talvez por causa da hipotermia, tenha sentido ao mesmo tempo calor intenso e frio extremo, o que pode tê-la levado a tirar parte da roupa. A notícia de sua morte rapidamente se espalhou e emocionou profundamente seus inúmeros fãs. Mas esse era realmente o preço que ela precisava pagar pela fama? E você, o que pensa sobre a escalada Free Solo? Deixe a sua opinião nos comentários. E claro, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo, pois a gente está cheio de conteúdo interessante para você. Então, até a próxima, se cuida. Tchau!